O que define uma pessoa madura? Quais são as atitudes que uma pessoa madura tem? E o que é pensar de uma forma madura? Você tem uma concepção sobre isso? Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a seguir uma vida melhor, ser uma pessoa melhor em todos os aspectos da vida. E nesse episódio número 4, nós iremos falar sobre maturidade. Você se considera uma pessoa madura ou o que é maturidade na sua concepção? Eu sou Adriano Sugimoto e serei o seu anfitrião aqui nessa casa, falando diretamente de Londres para você. Primeiramente, só para a gente definir um pouquinho as ideias ou a definição de palavras, maturidade ou ter maturidade no nosso contexto aqui vai ser a mesma coisa que ser maduro. Então, maduro, mesma coisa para nós aqui. Sabemos que existem algumas controvérsias nessas palavras, mas para a gente é a mesma coisa. E é engraçado como quando a gente fala de maturidade, é muito normal nós nos acharmos muito maduros, não é? Principalmente quando nós somos mais jovens, talvez. Um jovem muitas vezes se acha muito maduro, muito mais do que ele, digamos, aparenta ser. É muito difícil julgar exatamente se aquela pessoa é madura ou não, e é isso que nós vamos comentar aqui. E normalmente a gente usa a palavra maduro para nós mesmos e nós usamos a palavra imaturo para as outras pessoas, não é? As outras pessoas, principalmente, elas são imaturas quando elas não têm uma opinião igual à nossa, ou elas não querem fazer o que nós queremos que elas façam, e aí a gente chama elas de imaturas, não é? Você já viu pessoas mais velhas falando: isso é coisa da imaturidade, porque não viveu ainda, né? Porque uma outra pessoa, né, normalmente mais jovem, quer seguir um caminho que é muito diferente daquele que ele aprendeu a viver. Então, normalmente a gente fala: os outros são imaturos. Eu sou muito maduro, e aqueles que pensam igual a mim também são muito maduros. Consegue perceber essa divisão? A palavra maturidade, pelo menos na minha concepção, ela traduz assim uma certa sabedoria, mas que muitas vezes é usada de uma forma um pouco errada. A gente se acha maduro e se acha na ideia de poder se impor aos outros por causa dessa maturidade. Qual que é o significado de maturidade? Se a gente pegar lá do Wikipédia mesmo, olha só: maturidade é a capacidade de responder ao ambiente, consciente do tempo e local corretos para se comportar e saber quando agir, de acordo com as circunstâncias e a cultura da sociedade em que vive. Olha só, saber se comportar, saber quando agir. Então a gente está vendo aí que maturidade é essa forma de responder para o mundo. Como que eu respondo para o mundo? Antes de começar a falar dessa parte de responder para o mundo, vamos falar sobre alguns pontos que meio que diretamente nós conectamos à maturidade. A primeira delas, obviamente, é a idade. A idade. Então, nós temos a ideia de que quanto mais tempo a gente vive, mais nós somos capazes de tomar decisões corretas. Então, uma pessoa mais velha sabe tomar decisões mais corretamente do que uma pessoa mais nova.
Só que existe um problema aí nesse negócio de falar que ser maduro é simplesmente ter idade. A gente cria como se fosse uma fantasia da idade. Então, muito provavelmente você tem mais de 18 anos para estar interessado em ouvir isso aqui. E talvez você tenha ouvido lá atrás, quando você era criança, adolescente, que quando você fizesse 18 anos, não é? Você seria dono do próprio nariz, não é? Você ia poder fazer muitas e muitas coisas, né? Pode dirigir, pode beber bebida alcoólica, não é? Pode fazer um monte de coisas. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, que era engraçado como que essa idade, principalmente 18 anos, é bem marcada na nossa sociedade. Eu acordei no dia que oficialmente eu tinha 18 anos, eu olhei pro dia anterior e eu falei, gente, eu tô igual. É a mesma coisa, não mudou nada, gente. Eu achei que eu ia acordar meio que com superpoderes, com asas, sei lá, porque agora eu tenho 18 anos. Mas não é assim. Então, essa imposição da sociedade com relação à idade, de achar que quem tem mais idade é mais maduro, ela cria uma noção um pouquinho deturpada. Ela faz com que as pessoas atribuam essa idade a uma capacidade de discernimento maior, que não é completamente verdade. Imagina assim, você faz 18 anos, você tem idade para dirigir, mas não significa que ninguém que tenha 18 anos, mais de 18 anos, não vá ter a brilhante ideia de beber bebida alcoólica e dirigir ao mesmo tempo. Olha só, quanta gente não dirige alcoolizado. Tem a idade para fazer isso, mas não tem a maturidade. Então, nós vemos que a idade não é um fator que determina esse equilíbrio, essa maturidade, esse discernimento que nós estamos buscando aqui. Então, uma conclusão sobre a idade é que ela é um fator. Obviamente, ela é um fator que auxilia, porque se eu não tive a oportunidade de viver experiências na minha vida, como que eu vou conseguir aprender coisas? Então, quanto mais a gente vive, mais a gente consegue angariar conhecimentos, mas não é certeza que nós seremos maduros por isso. Um outro ponto muito importante é a divisão do imaturo e do maduro, como se fossem estágios assim. Primeiro existe a imaturidade, quando alguém é imaturo, que seria aquela época onde nós não somos tão responsáveis assim pelas consequências dos nossos erros, não é? Uma criança brincando, uma criança que ela não tem preocupações com a vida, ela simplesmente pode ir lá, pode ficar brincando, pode fazer o que quiser, e se ela fizer alguma coisa errada, os pais vão dar um jeito de resolver os problemas. Então ela não precisa se preocupar tanto assim. Um jovem que abusa muito da vida em vários aspectos, em busca de prazer de alguma forma, é uma pessoa imatura, não é? E aí nós temos essa figura de quando nós nos tornamos maduros, ou uma outra palavra para isso é responsáveis. Nós nos tornamos responsáveis. Então, com essa responsabilidade, os nossos erros, eles já são capazes de afetar negativamente a nossa vida. Então, se eu faço uma coisa errada, eu vou ser impactado diretamente por aquilo. Então, é aquela ideia de ter contas para pagar. Então, tenho boletos para pagar. Sou adulto agora, eu tenho essas responsabilidades. E se eu, por exemplo, dirigir alcoolizado, eu posso causar problemas gigantescos
E esse é o fator que nos faz pensar que quem tem mais responsabilidade deveria ser mais maduro. Mas não significa exatamente isso, não é? Se eu tenho responsabilidades na vida, por exemplo, alguém que tem um filho, não é? Um filho é algo que muda muito a vida das pessoas. Muita gente começou a ter responsabilidade na vida depois de ter um filho. Mas essas responsabilidades também, assim como a idade, não significa que as pessoas, por terem responsabilidades, vão ser maduras. Não é? Existem pessoas que têm filhos e não cuidam exatamente como deveriam cuidar dos filhos. Existem pessoas que podem dirigir e não usam o carro de forma adequada. Então, nós chegamos a uma conclusão sobre o ter responsabilidades que, ter responsabilidade é uma coisa que influencia na nossa maturidade, com certeza, é como se fosse um teste, mas não determina. Ter boletos para pagar não significa que você nunca vai atrasar nenhum, não é? Ter as responsabilidades não significa que você vai fazer aquilo sempre da forma correta. Então não é ser maduro, não é simplesmente ter a responsabilidade lá, dada na sua mão, aquele monte de preocupação. É muito mais que isso, saber agir de acordo com cada momento na vida. E aí, dados esses dois pontos, nós já vimos que não é necessariamente a ver com responsabilidade, não é necessariamente a ver com idade. Ser maduro, ter maturidade, vai muito além disso. E nós vimos na nossa definição que é algo relacionado à capacidade de se comportar diante do mundo, responder para o mundo de forma adequada. Acontece alguma coisa comigo e eu sei responder da melhor forma possível e levando em consideração o maior número de fatores possível. Como que é isso? Vamos lá. Eu tenho que levar em consideração quando eu vou responder para o mundo. Primeiro, eu tenho que pensar em mim mesmo, não é? Eu tenho que pensar em mim mesmo. Mas eu não posso pensar somente em mim. Se eu pensar somente em mim, eu estou sendo completamente egoísta e não vendo todos os fatores que influenciam. Eu não posso pensar somente na minha família. Acontece alguma coisa, eu vou proteger a minha família e o resto, né? Que aconteça lá, né? Eu não posso pensar somente num amigo, por exemplo. Imagina que acontece uma situação, eu tenho um amigo lá que eu só conheço ele no meio daquela situação e eu vou proteger somente ele. Eu tenho que pensar para ser maduro, hein? Se você quiser ser maduro, você tem que pensar em todos, em mim, na minha família, nos amigos, tudo mais, e em toda a sociedade. Isso inclui todo o meu ambiente, as pessoas, os animais e tudo mais. Quanto mais maduro nós formos, mais nós seremos capazes de lidar com todos os fatores ao mesmo tempo. Todos os fatores. Vamos pegar um exemplo clássico. Imagina que alguém me fecha no trânsito, alguém me fechou no trânsito e eu dou aquela buzinada que parece que dura meia hora. Sabe aquela buzinada demorada? Eu fico meia hora buzinando. E aí vamos analisar o que acontece. O que aconteceu nessa situação? Como que talvez eu esteja negligenciando todos os fatores quando eu faço isso? Quando eu buzino muito forte para alguém, primeiro eu fico impactado. O coração começa a bater mais forte, vem aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquele monte de coisa, a pressão sobe.
Muitas vezes não por causa da fechada, mas por causa da buzina, que é aquele barulho enorme na nossa cabeça que a gente mesmo causou. Então, olha só, eu buzinando no trânsito, primeiro eu faço um mal para mim mesmo. Eu faço um mal gigantesco para mim mesmo. A minha buzina provavelmente já esteve lá dirigindo ou andando na rua, alguém dá aquela buzinada e você olha assim, aí quando você percebe, todo mundo que está em volta está olhando, os outros motoristas em volta estão olhando também. Então eu impactei de forma negativa todos os outros motoristas à minha volta, as pessoas que estavam andando na rua, certo? Impactei. E aí eu impactei também aquele motorista o qual eu dirigi aquela buzinada, não é? Eu buzinei para aquela pessoa que me fechou no trânsito com esse como um sinal enorme de indignação. Fiquei indignado com aquilo que a pessoa fez. Eu não conheço aquela pessoa. Eu não tenho a mínima ideia quem que é aquela pessoa para quem eu tô buzinando. Eu não sei o histórico de família dela, eu não sei a capacidade mental dela e eu não sei o que está acontecendo naquele momento. Eu não sei. E aí, imagina assim, que eu descubro de alguma forma que essa pessoa que me fechou ela estava com alguém no carro. E esse alguém estava sofrendo um infarto. Imagina a situação. A cara vai lá no chão, né? A gente se sente um lixo. Tá? Imagina que a pessoa tá levando alguém no hospital. E eu dei aquela buzinada que se a pessoa tava infarta, terminou de infartar de uma vez ali. Consegue viver responsável por isso? Consegue perceber como que isso impacta tanto as pessoas? E isso é maturidade, é conseguir perceber que cada coisa que eu faço, cada coisinha, ela tem um impacto que vai muito além daquele óbvio que eu estou enxergando. Toda vez que eu falo uma palavra para uma pessoa, aquilo gera todo um filme na cabeça dessa pessoa. E pode ficar lá esse filme por anos. Existem pessoas que lembram, provavelmente você lembra de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, 15, 20, 40. Tem gente carregando coisas assim por 50 anos, porque alguém falou alguma coisa que traumatizou aquela pessoa. Maturidade é saber responder para o mundo, saber responder para as coisas que nos acontecem e inclusive processar isso dentro da nossa mente. Então nós vamos discutir de forma até bem superficial aqui alguns pontos sobre maturidade. O que é ser maduro? Um deles que eu escolhi para discutir aqui é justamente esse rancor. Rancor. Quando alguém nos faz alguma coisa que nos aflige, que nos machuca, que nos causa algum dano de alguma forma, é muito comum, além da revanche, né? Que já é um sinal de maturidade gigantesco, não vou nem falar sobre isso, tá? Espero que você já esteja um pouquinho evoluído para pelo menos perceber que essa revanche é algo extremamente destrutivo. Mas existe também esse rancor, que é algo meio que passivo, a gente não faz exatamente nada, mas a gente fica guardando aquele sentimento, aquele pensamento na nossa cabeça. A gente guarda isso e a gente revisita de tempos em tempos. Então, acontece alguma coisa e eu vou lá, nossa, aquela pessoa fez isso. Aí, um ano depois, nossa, aquele dia que aquela pessoa fez isso. 10 anos depois, nossa, aquela coisa que aquela pessoa me fez. E consegue perceber, o tempo que a gente gasta com esse rancor.
é muito tempo. A gente fica voltando nele de novo, sem utilidade nenhuma. E nós envenenamos a nossa mente. A nossa mente fica completamente conturbada por aquilo que aquela pessoa fez e essa imagem mental. Se a gente pensa em alguma coisa, se eu falar para você, elefante, vai vir um elefante na sua cabeça, muito provavelmente. Se eu falar elefante cor-de-rosa, vai vir um elefante cor-de-rosa na sua cabeça. E esse rancor é a mesma coisa. Vem aquele negócio na cabeça como se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo naquele momento. E eu acredito que conscientemente, pelo menos, você consiga perceber que isso não serve para nada, aliás, só atrapalha. Então, se você quer ser maduro, lembre-se que ter maturidade é saber deixar no passado as coisas que são do passado, não é? Aquela pessoa muito provavelmente já evoluiu, já foi para outra coisa, não está nem pensando nisso, às vezes ela nem sabe o que ela fez exatamente, mas nós continuamos carregando isso dentro de nós, isso é extremamente negativo. Um outro ponto é o erro. Erro. Todo mundo erra, não é verdade? Mas pouca gente admite que erra. Isso é um problema muito grande. Ser maduro é conseguir admitir esses erros que acontecem na nossa vida. Errar é algo que faz parte. Só que existem alguns de nós, inclusive algumas pessoas que se consideram muito maduras. Existem pessoas que se consideram muito maduras e por um caminho que é um pouco estranho. É um caminho que a pessoa se considera madura e ela nunca erra. Ou por ela nunca errar, ela se considera madura. Então é uma pessoa que tem um comportamento quase como se fosse um trator. Ela anda reto na mesma direção e vai passando por cima de todo mundo. E ela acha que está indo muito longe e fazendo muito bonito. E se você se afastar um pouquinho e olhar em volta, essa pessoa deixa um rastro de destruição gigantesco e ela está indo para um lugar que não é bom. Então ela nem chega no lugar que vai e ainda destrói tudo que passa pelo caminho. Por quê? Porque essa pessoa não erra, ou pior, ela não admite o erro ou ela não olha para os próprios erros. Então, ser maduro é saber que nós erramos e que todas as pessoas erram muito. Nós temos que ter consciência que o erro que a gente comete hoje não vai ser o último da vida. Não vai ser. Vão ter muitos outros erros ainda. E a gente tem que aprender a lidar com isso, com o nosso erro, com o erro de outras pessoas. Um outro ponto de maturidade muito importante é com relação aos relacionamentos. E relacionamentos é um tópico gigantesco. Nós podemos ficar aqui falando assim, talvez milênios sobre isso. É muita coisa. E nesse podcast nós vamos falar muito sobre relacionamento. Mas especificamente falando, né, nessa palavrinha de maturidade, nós devemos parar de querer que as outras pessoas respondam da forma que nós gostaríamos que ela respondesse. Isso é algo que separa a pessoa com maturidade da pessoa imatura. Eu esperar que aquela pessoa seja da forma que eu gostaria, né? Eu esperar que aquela pessoa faça da forma que eu acho que deve ser feita, porque na minha opinião as coisas funcionam desse jeito. E ser maduro não é conseguir fazer com que essa pessoa faça do jeito que eu quero que ela faça. Nós devemos saber que a outra pessoa, ela é tão complexa quanto a gente mesmo.
Todas as pessoas são extremamente complexas, inclusive essa outra. Então, seja no relacionamento afetivo, né, com marido, esposa, namorado, namorada, seja dentro da família, seja dentro do trabalho, seja andando pela rua, no supermercado, qualquer lugar. Nós devemos saber que aquela pessoa, ela não tem deveres com a gente como nós talvez achemos que ela nos deve. E aí nós começamos a ser mais maduros, olhar para as pessoas como seres complexos, com todas as coisas à volta e conseguir perceber que essa pessoa está passando por dificuldades igual a gente, tem coisa igual a gente. E não é um serviçal meu, não é? Às vezes a gente até acha que a pessoa tem que ler a nossa mente e fazer aquilo que a gente gostaria que ela fizesse pra gente, mas mesmo sem nós mesmos termos consciência disso. É muito doido, é muito doido. Um outro ponto muito importante é o medo. Medo pode paralisar a nossa vida completamente. E ser maduro não é não ter medo. Ser maduro significa conseguir transformar esse medo em alguma coisa útil para a gente aprender um pouco com isso. Consegue perceber? Medo pode paralisar a gente. Quando a gente tem aquela incerteza que alguma coisa pode não dar certo, a gente tem aquela insegurança que alguma coisa, nossa, pode dar errado, o que eu faço da vida? E aí, isso tem a capacidade de me paralisar. Eu posso ficar completamente paralisado quando isso acontece. Porém, ser maduro significa conseguir lidar com isso, não é não ter medo, mas enfrentar esse medo da forma que é mais adequada, sabe? Ter coragem é muito importante de conseguir falar para uma pessoa aquilo que ela tem que ouvir ou aquilo que é mais correto de se falar. É não ser condizente com erros do mundo, é ter coragem de mudar a si mesmo e mudar o ambiente para que a gente consiga, como nós falamos, incluir mais pessoas à nossa volta, conseguir levar em consideração mais fatores em nosso entorno, à nossa volta. É extremamente importante. Então, se você quer ser maduro tem a ver com saber lidar com o medo, saber responder para o mundo, mesmo com esse medo que o mundo, nos traz, nos faz. E aí, nós falamos de respostas para o mundo, não é? E cada detalhe da nossa vida, ele é muito importante. Cada detalhezinho é extremamente importante. Então, o jeito que eu dou bom dia para uma pessoa reflete a minha maturidade. O jeito que eu olho para uma pessoa reflete a minha maturidade. O tom de voz que eu uso, é extremamente importante. Se as pessoas olham para mim, escutam o que eu estou falando. Se eu falo de uma forma calma, elas vão fazer uma imagem mental. Se eu falo de uma forma agressiva, elas vão fazer outra. Paciência é muito importante, ser paciente. A visão de maturidade, inclusive, é muito isso, não é? Eu conseguir ver na outra pessoa as dificuldades que ela tem e ter paciência para que ela consiga ir digerindo essas ideias e consiga fazer com que consiga auxiliar essa pessoa a passar por aquilo de uma forma mais adequada. Então eu quero te dizer que ser maduro é uma ideia linda, parece. É uma ideia muito linda, mas não é simplesmente sentar lá,
quietinho, envelhecendo que a gente fica maduro. Não é assim que funciona. Nós precisamos ativamente aprender a fazer as coisas de uma forma mais adequada. A gente precisa fazer coisas, questionar nossa mente, ver as coisas de pontos de vista diferentes e assim a gente consegue ser maduro. Consegue perceber? É diferente. A gente tem formas de criar essa maturidade em nós. Não é simplesmente pela responsabilidade, simplesmente ter responsabilidade, não é simplesmente ter idade. É muito mais que isso. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo nesse episódio número 4 sobre maturidade. Esse foi o Guia da Vida. Na próxima semana nós falaremos sobre algo muito interessante, que é alguns aspectos ou importância da ciência, da filosofia e da religião. O que tem nessas três coisas que muitas vezes uma pessoa se agarra mais em um, se agarra mais em outro? E o que deveria ser o correto? Será que existe algum correto? Eu quero te ajudar no próximo episódio a refletir sobre isso. Lembrando que esse episódio ele está disponível lá no YouTube, no Spotify e nas outras plataformas de streaming. A maioria delas você encontra o podcast Guia da Vida. Eu sou Adriano Sugimoto, foi um prazer muito grande ter você aqui no Guia da Vida. Esse episódio vai ao ar sexta-feira, lembre-se disso, toda sexta-feira o episódio vai ao ar. E eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!